Olá, meus amados lindos! Sejam bem-vindos em busca do conhecimento de hoje. Hoje nós vamos aprender como se forma uma imina e uma enamina, através da adição nucleofílica. Vamos ocupar nossa mente um pouquinho com conhecimento e esquecer a pandemia que está ocorrendo lá fora. Por alguns minutos só. Então vamos ver como se forma imina e enamina. Mas antes, vamos ver o que nós já estudamos. No módulo 1, nós vimos as principais reações utilizadas na formação de aldeídos e cetonas. Essas reações eram a oscilação do benzeno na formação de cetonas. Você formava a alquilfenilcetona. Depois nós vimos reação com ozônio, a ozonólise, né? E nessa reação a gente viu que nos produtos a gente poderia obter aldeídos e cetonas. Depois, no módulo 2, estudamos a adição nucleofílica, adição de água. Então, nós vimos que a água pode ser adicionada e formar um diol geminal. Já no módulo 3, a gente estudou adição nucleofílica e vimos a adição de álcool, né? O que é que acontece quando você adiciona álcool em um composto carbonílico? Você forma M-acetal e acetal. Hoje, no módulo 4, a gente vai ver a adição de amina, né? Então, a adição de amina, ela vai formar imina e enamina. Vamos descobrir esses mecanismos? Vem comigo. Formação de imina. Então, aí você tem um aldeído ou uma cetona, né? Se esse teu R1 aqui for hidrogênio, você vai ter um aldeído. E você vai reagir com uma amina primária, né? Nesse caso, o teu produto, né? Você vai fazer uma catálise aí ácida e o teu produto vai ser uma imina. Quando tu tens R diferente de R1 e diferente de R2, você pode formar os isômeros E e Z, né? Contando com a participação ali do par de elétrons não ligantes que está ocupando um orbital aqui, né? Está ocupando um orbital sp2, porque o nitrogênio aqui ele está com hibridização sp2. Então, ele tem um orbital sp2 que ele faz ligação, tem seus elétrons fazendo ligação com esse grupamento aqui. Tem um orbital P fazendo ligação π com carbono. Tem um orbital sp2 formando uma ligação sigma. E tem no outro orbital sp2, ele está acomodando esse par de elétrons, tá? E aí você vai ter no produto mais a água protonada. Formação de enamina. Vamos ver agora aonde reside a diferença. Então, você tem aqui, novamente, o teu composto carbonilado. Quando R1 é igual a H, tu tens um aldeído. E agora, tu vai reagir com uma amina secundária. E tu vais obter a formação de enamina. Então, basicamente, esses dois mecanismos que nós vamos estudar hoje, né? Mas aqui a água protonada, que é o cátio hidrônio, né? Então, vamos lá para a formação de imina. Etapas do mecanismo de formação de imina. Vamos ver quais são as etapas sucessivas de reação que vão me levar a esse mecanismo, né? Então, nós vamos ter primeiro a interação entre o aldeído ou acetona, que você vai trabalhar, com o nucleófilo amina.
E aí tu vai ter a formação de um intermediário dipolar. Isso acontece na primeira etapa. Na segunda, esse intermediário dipolar vai levar à formação do aminoálcool. Na terceira, o aminoálcool leva à formação do íon imínio. E na quarta, o íon imínio leva à formação da imina. Então, vê bem, primeiro tu faz a interação, né, com a amina e obtém esse intermediário dipolar. Esse intermediário dipolar vai te levar à formação do aminoálcool. O aminoálcool vai a imínio e o íon imínio vai a imina. Então, vamos lá ver com calma? Olha só, adição de amina primária, formação de imina. Vamos lá. Então, tá aqui o meu composto carbonílico. Quando R1 for igual a hidrogênio, eu tenho um aldeído. E aí, tu vai reagir com uma amina primária. Tu vai fazer uma hidrólise, tu vai fazer um mecanismo em meio ácido e vai obter o teu isômero. Aí, dependendo dos R's aqui serem diferentes, né? Tu vai ter teus isômeros E e Z. Então, vamos para a primeira etapa desse mecanismo. Primeira etapa, tu vai ter o teu composto, né? Carbonílico. Quando R1 igual a H, você tem aldeído, reagindo com a amina primária. Olha o que vai acontecer. Tu vais ter uma adição nucleofílica. Por quê? Porque a tua amina primária, ela é um nucleófilo, porque aqui tu tens uma região de alta densidade eletrônica. E esses pares de elétrons vão atacar o teu centro eletrofílico. Lembra que todo carbono de carbonila é um centro eletrofílico. Então, após esse ataque, tu vai formar uma ligação carbono-nitrogênio. Quando isso acontece, o par de elétrons π, que são elétrons móveis, esses elétrons têm grande mobilidade, eles vão se deslocar para o oxigênio e formar o seguinte, ó, esse teu composto intermediário dipolar. Você tem um polo negativo, que é um centro de alta densidade eletrônica, e um polo positivo, que é um centro de baixa densidade eletrônica. Vamos ver o que vai acontecer com esse intermediário dipolar. Olha, o centro de alta densidade eletrônica, ele acaba sendo na molécula um centro básico. E esse centro de baixa densidade eletrônica promove, né, hidrogênios ionizáveis. Então, tu vai ter um centro básico e um centro ácido. Nesse caso, tu vais ter uma reação ácido-base intramolecular. Olha só como acontece. O par de elétrons se desloca e captura esse hidrogênio ionizável que está conectado diretamente ao nitrogênio. A saída desse hidrogênio ionizável promove o deslocamento do par de elétrons dessa ligação, que antes o hidrogênio se ligava, esses elétrons que a gente chama de elétrons sigma, eles são deslocados para o nitrogênio, garantindo a estabilidade deste. E aí tu vais ter como produto o aminoálcool, tá? O grupamento aqui hidroxila, representando a função álcool, e o grupamento aqui representando a função amina, né? Grupamento aqui nitrogenado, garantindo a função amina. Então, por isso é um aminoálcool. Agora, vamos transformar esse aminoálcool em íon imínio, né? Então, aminoálcool levando à formação do íon imínio. Então, vamos trazer de volta aqui o nosso aminoálcool. Tá? E agora, a gente vai fazer uma reação com o catidrônio, ou água protonada. Então, você vê, o que vai acontecer aqui? Bom, nós sabemos que o catidrônio tem aqui 3 hidrogênios passíveis de ionização, que podem ser ionizados.
Para isso, eu preciso de um veículo de retirada desse hidrogênio. E o meu veículo de retirada vai ser esse par de elétrons aqui do oxigênio, né? Através de uma reação ácido-base. Então, o par de elétrons do oxigênio da hidroxila do aminoácido desloca o seu par de elétrons e captura esse hidrogênio ionizável. Os elétrons sigma, que formavam a ligação oxigênio-hidrogênio, são deslocados para o oxigênio, garantindo a estabilidade deste oxigênio e gerando no produto reacional o teu aminoácido protonado. Tá aqui, ó. Teu aminoácido agora ele é protonado aqui na hidroxila. Mas a água, né? A água vem daqui, ó. Você desloca esse par de elétrons, você vai estabilizar o oxigênio e vai formar a molécula de água. O que vai acontecer agora? Tu vai ter um deslocamento dos elétrons, porque eu quero formar o íon imínio. Então, eu vou deslocar esse par de elétrons, formar uma ligação π, bem aqui. Quando eu formo essa ligação, eu libero para o meio reacional a água. Eu elimino a água, que é um bom grupo de saída. Então, eu formo uma ligação e elimino outra, né? E aí, eu vou ter o tão sonhado íon imínio. Mais a água, né? Foi liberada aqui, ó. Prosseguindo, esse íon imínio vai interagir com a água e formar a imina. Eu tenho o íon imínio, vamos olhar a estrutura do íon imínio? Pois é, esse íon imínio aqui ele tem um hidrogênio que é passível de ionização, porque ele está ligado a um centro deficiente aqui de elétrons, que é o nitrogênio. O nitrogênio aqui ele está positivo, deficiente de elétrons. Então, esse hidrogênio aqui pode ser capturado por uma base. Então, a gente vem com a água que foi liberada anteriormente, né? E, através de uma reação ácido-base, tu desloca os hidrogênios, né? Desloca os hidrogênios já, desculpa. Você desloca aqui o par de elétrons não ligante do oxigênio na captura desse hidrogênio ionizável, que após ser capturado, libera o par de elétrons sigma dessa ligação nitrogênio-hidrogênio. Esse par de elétrons sigma é liberado para o nitrogênio, garantindo a estabilidade desse nitrogênio. E aí você obtém a imina, né? Se esses R's aqui forem todos diferentes, você vai ter um estereisômero EZ, porque você vai contar aqui com a disposição espacial do par de elétrons não ligantes do nitrogênio. Agora vamos para a formação de enamina. Se o mecanismo de reação for desenvolvido com uma amina secundária agora, o produto formado é uma enamina. Então, imina se a amina for primária. Enamina se a reação for com amina secundária. Então, vamos lá. Etapas do mecanismo de formação de enamina. Então, você tem a interação do aldeído com o nucleófilo amina, que agora é uma amina secundária. Vai formar um intermediário dipolar. Intermediário dipolar forma um aminoácido. Você vê que o mecanismo a sequência de reação é bem parecida com a sequência de reação para formar a imina, né? O aminoácido leva à formação do imínio e o imínio interage com a água e forma a enamina. Vamos lá ver. Composto carbonilado interagindo com a amina, formando o aminoácido. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o composto carbonilado, que vai interagir com a amina secundária, através de uma adição nucleofílica. Então, tu tens o par de elétrons não ligante do nucleófilo fazendo conexão no centro eletrofílico e gerando a ligação carbono-nitrogênio. Imediatamente após, eu tenho os elétrons π sendo deslocados para o oxigênio, formando o
intermediário dipolar. Esse intermediário dipolar, através de uma reação ácido-base intramolecular, eu tenho o deslocamento de elétrons aqui, capturando esse hidrogênio ionizável, né, gerando um deslocamento aqui de elétrons, da sigma no caso, né, para o nitrogênio, garantindo a estabilidade deste, formando o aminoálcool formado. Então agora nós vamos transformar esse aminoálcool em íon imínio. Então eu pego o aminoálcool, né, faço uma reação com a água protonada, uma reação que nós já vimos que é uma reação ácido-base. Então, eu desloco o par de elétrons do oxigênio da hidroxila do aminoálcool na captura deste hidrogênio ionizável, que libera em seguida, por meio reacional, uma molécula de água. E aí você vai ter o aminoálcool agora protonado, né, mais a água. Esse aminoálcool protonado desloca o seu par de elétrons, porque eu quero formar o imínio, né? Então, eu desloco o par de elétrons, formo uma ligação π e elimino por meio reacional água. Então, você tem uma eliminação de água, que é um bom grupo de saída. E aí, eu vou ter, finalmente, o íon imínio. Né? Agora, eu vou pegar o íon imínio e vou transformar em enamina. Então, pego o íon imínio, né? Tá aqui ele, e vou agora transformá-lo. O que é que eu faço? Para eu transformar, lembra que o íon imínio, quando eu reagia com a amina primária, eu tinha um hidrogênio aqui. Então, agora eu não tenho esse hidrogênio. Então, como que eu vou transformar isso numa enamina? Eu pego o hidrogênio, vamos supor que esse R aqui, eu estou supondo que ele é um substituinte metila. Eu pego um desses 3 hidrogênios aqui, tá? Que são hidrogênios passíveis de ionização. Né? Por que eles seriam passíveis de ionização? Vamos pensar qual seria uma justificativa química que eu poderia lançar no momento para dizer que esse hidrogênio aqui é ionizável, que ele pode ser retirado por uma base. Olha só. Caminha comigo agora. Pega esse par de elétrons aqui, ó, e desloca para o nitrogênio. Quando tu desloca esse par para o nitrogênio, tu estabiliza. Mas, em compensação, tu cria um centro catiônico bem aqui. Quando você tem carbono sp3 vizinho a um centro catiônico, você tem hidrogênios ionizáveis. Sabia? Quando você tem, vamos repetir isso, você tem hidrogênios ligados a carbono sp3 vicinal a um carbono catiônico, esses hidrogênios são ionizáveis. Tá? Então, eu posso agora, mediante essa explicação, pegar uma base, no caso que eu tenho no meu reacional é a água, né? Eu pego essa água e utilizo o centro de alta densidade eletrônica da água que está aqui no oxigênio. Eu pego o par de elétrons, capturo esse hidrogênio ionizável. Desloco esse par de elétrons para essa ligação. Eu formo uma ligação π aqui. No momento em que essa ligação é formada, eu desloco o par de elétrons para o nitrogênio. Né? E aí, você tem como produto a tão sonhada enamina. Tá? Então, assim, eu formo a enamina. Qual é o ponto diferencial entre esses mecanismos? É no íon imínio. Eu tenho o íon imínio que leva a formar a enamina, ele tem... Como se trata de uma amina secundária, eu não tenho hidrogênio aqui, ó. Então, eu vou ter que tirar hidrogênio ionizável da onde? Daqui, ó. E levar a formação de enamina. No caso do íon imínio, que eu tenho aqui hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio,
Por que que eu tive esse favorecimento? Porque eu trabalhei com uma mina primária. Nesse caso, eu formo a imina, porque eu vou tirar este hidrogênio aqui ionizável, que está ligado diretamente ao nitrogênio, que está catiônico. Tá? E aí eu formo a imina. Edição de áudio e vídeo, conto sempre com a ajuda do meu grande amigo Janilson Pequeno. No módulo 5, vamos estudar a adição nucleofílica. Agora nós vamos em busca de formar álcool. Nós vamos agora adicionar compostos organometálicos. É isso aí, meus amados. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer eu ter esse momento com vocês. É um momento em que a gente volta à vida da gente real, né? A que nós tínhamos antes, que era eu diante de vocês passando o meu conhecimento. Mas em breve eu estarei com vocês numa sala de aula transmitindo esses conhecimentos. Que Deus nos proteja, que Deus nos ajude e vamos mais do que nunca agora ficar em casa. Até qualquer hora.